Bom dia, vamos fazer o nosso estudo essa manhã. O livro é o mesmo, Vida Feliz, Joana de Ângeles e Divaldo Franco. O nosso tema, como sempre, todos eles são muito importantes, mas nos obrigam a refletir sobre o nosso dia a dia, nossa fala, o que falamos, os compromissos que assumimos com as nossas formas de dizer as coisas. Então ela diz o seguinte: cada pessoa responde por si mesma e os seus atos ficam gravados na consciência individual. Olha, gente, será que quando nós estamos falando alguma coisa dos outros, mentindo por aí, não é? Nós pensamos que ninguém está sabendo, mas nós mesmos estamos sabendo, né? Cada ato nosso é registrado na nossa consciência, né? Da mesma forma que todos nós nascemos com os ensinamentos da lei de Deus gravados no nosso espírito. Então não tem como a gente dizer que não sabíamos, que isso não podia. Então essa fala da Joana que é muito importante. Cada pessoa responde por si mesma. Aí eu digo, a pessoa faz alguma coisa e fala assim: não sou culpada, não, fulano me mandou fazer. Isso nós temos repetido várias vezes. Eu fui em tal lugar porque alguém me chamou. Aí eu bebi uma bebidinha ali porque fulano me convidou, ficou falando que era moleza minha. Gente, nós somos donos de nós mesmos. Ninguém pode me obrigar a fazer coisa que eu não queira fazer. E se eu faço é porque eu consenti, porque eu quis e quis fazer. Então eu sou responsável por aquilo que eu fiz. Não tem nenhuma desculpa para dizer que alguém me obrigou a fazer. Porque quando nós não queremos, nós não fazemos, mesmo que seja um ato bom. A mãe fala: vamos à missa hoje, gente? Todo mundo... eu não vou, não. Eu tenho que ir ao futebol, não sei o quê. Houve um convite, não houve? Você não foi, porque não quis. O outro convida para ir participar de uma palestra bonita. Não gosto de ver esse povo falando. Você também não vai, porque não quis. Agora, se convidar para ir para o futebol, eu vou. Mas você tem trabalho para fazer? Que se dane, eu vou lá fazer o meu trabalho. Não é assim? Então, gente, temos que pensar realmente. Não podemos levar a vida na flauta. Falei e acabou, não. Toda fala nossa tem um compromisso, uma responsabilidade. Todo ato nosso que não for para a melhoria nossa e do outro, nós vamos responder por ele. Precisamos de pensar nisso, né? Então ela diz mais: acostuma-te à verdade. Para que a gente vai falar mentira? Se eu fiz errado, tem que pedir desculpa. E é através dos nossos erros que nós crescemos. É reconhecendo o erro que eu posso avançar. Se eu me sinto perfeita, é só deitar e ir embora pro lado de lá. Não tenho nada para fazer aqui. Tem sentido alguém vir aqui viver a vida toda e não precisar de aprender nada? Não tem sentido. Só tem sentido na medida que nós estamos evoluindo. Foi para isso que a gente veio. Aprender a colocar em prática os dons que Deus nos deu. Do amor, da paciência, da perseverança, não é? Da humildade, da paciência, da tolerância, que a gente tem tão pouco, né? Temos isso bem difícil conosco. Nós sempre achamos que somos os donos da verdade. Vamos pensar nisso. Ela diz mais: o hábito da mentira branca, também chamada inocente ou social, levar-te-á às graves, empurrando-te para o lodaçal da calúnia e da maledicência frequente. A pessoa fala uma coisinha com você, você fala: mas é verdade? Ela fala: eu ouvi assim. Aí você já não gosta da pessoa que a outra está falando, então você passa para frente e fala: fulano de tal falou comigo isso assim, assim, aí eu acrescento tudo aquilo que eu não gosto da pessoa. Isso é grave, muito grave, ela está falando aqui. Se a gente continua, né, o ato da mentira branca, também chamado inocente ou social, levar-te-á às graves, empurrando-te para o lodaçal da calúnia, da maledicência frequente. A gente não pensa na consequência de um ato desses,
que nós podemos fazer a pessoa perder um emprego, tornar inimigo do outro, ofender o outro sem necessidade. Muitas vezes pode ser até morte. Ah, gente, mas eu falei de brincadeirinha, uma mentirinha de nada, não vai fazer mal a ninguém, não. Vai fazer mal, sim. Vai fazer. Toda falta de verdade tem um preço, prejudica o outro. Não é que a verdade tem que ser gritada, não, mas ela tem que ser vivida nos nossos pensamentos, sentimentos e ações diariamente. Continuando, ela diz o seguinte: a fagulha produz incêndios semelhantes aos gerados pela labareda crepitante. Vocês veem aí, a gente está vendo opção de incêndio, principalmente na época da seca. Alguém jogou uma faísquinha lá, ou uma brasinha de um cigarro, e de repente aquilo vira um incêndio, não é? É a mesma coisa. Uma mentira, por menorzinha que ela seja, eu passo para o outro passa acrescentando, e essa corrente vai só aumentando. E vamos prejudicando as pessoas pelo caminho. É isso que a Joana está falando. A gente fala, mas falei, isso é uma coisinha de nada, mas essa coisinha de nada tem repercussão imensa. Porque quem vai passar para frente vai aumentando de acordo com aquilo que ele acha que é. Vamos pensar, gente, antes de falar dos outros. Pensar o seguinte: eu gostaria, eu sempre estou dizendo, nós somos o parâmetro daquilo que queremos fazer com o outro. Eu faço um comentário sobre fulano de tal e que eu sei que eu estou fazendo para prejudicar, eu pergunto, eu gostaria que alguém fizesse isso comigo também, não é? Ela diz mais: os grandes crimes se originam em pequenos delitos, não alcançados pela justiça, que ensina o agravamento do mal. A pessoa rouba uma coisinha, ninguém viu, ninguém falou, aí ele fica todo satisfeito, né? Já tem tendências. Então, da próxima vez, rouba uma coisa maior. E aí vai aprendendo a tirar as coisas. Esse é um exemplo de muitos outros que acontecem por aí. Por quê? Porque ninguém viu, está conseguindo passar ileso, a justiça não pode julgar porque ela não tomou conhecimento, não é? Então, isso, gente, é o que acontece. Se a gente não tem o cuidado de verificar as nossas ações, nós somos juízes de nós mesmos. É preciso que a gente tenha cuidado. Ela diz mais: usa de severidade moral, para contigo, não embarcando nas canoas das conveniências gerais. Muita gente fala assim, não, eu fumo porque lá na festa que eu vou, todo mundo gosta de um cigarro e tal. Esse cigarrinho que era inocente, hoje já é droga, que não sei qual deles que a gente fuma, não tenho certeza, mas são várias, não é? Então começou de uma coisinha inocente. E isso aí vai agravando. A pessoa fica viciada, tem que ter uma força de vontade muito grande para parar. Então é disso. Nós temos que usar de severidade moral para conosco mesmo. Se eu sei que a droga faz mal e ainda é proibida, eu sei que isso é contra a minha moral e uma moral coletiva, então não posso fazer. Se eu sei que tirar as coisas dos outros vai contra a minha moral, eu não posso tirar nenhuma bala, gente, né? Aquilo que a gente brinca de vez em quando, que a mãe passa, deixa os meninos, tira um bombom daqui, uma balinha dali, outra coisinha, e não ensinou a criança que isso não é permitido. Chegou no caixa, não pagou. Eu estou ensinando as coisas erradas. Eu estou mostrando ao filho que ele pode fazer se ninguém estiver vendo. Ora, se ninguém estiver vendo, não é pecado? Não é antimoral? Mas e o Deus que está lá em cima, que não dorme? E a nossa consciência que está registrando tudo? Vamos ter cuidado, minha gente. Muito cuidado mesmo, principalmente no mundo que nós estamos vivendo. Que a gente está vendo que os acontecimentos todos estão, na maioria das vezes, pela falta da ética e da moral, do respeito para com as coisas públicas, de achar que porque estou num determinado posto eu tenho direito a tudo. Não, eu não tenho. Eu tenho direito àquilo que eu produzo com o suor do meu trabalho, em qualquer lugar onde eu estiver trabalhando. Fora disso, não é certo, é antimoral, é antiético. E ela então termina dizendo:
Sê tu mesmo em constante progresso moral. Sê tu mesmo em constante progresso moral. Ninguém vai evoluir para você não, minha gente. Não é o fato de ouvir uma lição dessas que a gente pode dizer que já estou bem. Não, essa lição para reflexão, para que eu possa me analisar, olhar as minhas faltas, as minhas fraquezas e fazer a correção em mim mesmo. Só eu posso me elevar. Essa escada não cabe duas pessoas, não. A minha escada evolutiva, a sua, a de todo mundo, ela é individual, intransferível. As pessoas, nós podemos ajudar uns aos outros com bons exemplos, com pensamentos, com estudos, com atos, né? Palavras e ações, para que a pessoa veja, mas é só isso, viu? Então, vamos agradecer a Deus mais essa oportunidade, pedir a Jesus que nos abençoe e nos dê coragem de nos olharmos para dentro, né? Por fora pode estar bem bonitinho, maquiadinho, cabelo bonitinho, mas e por dentro, né? Não são os olhos da carne que tem que ver, são os olhos do Espírito. E se Jesus assim o permitir, na próxima semana estaremos aqui novamente. Fiquem com Deus, tenham um bom sábado, uma boa semana, com reflexões sobre os nossos atos do dia a dia. Fiquem com Deus.